Muitos talvez pensem que isto é inventado, mas diante de vocês está uma história verdadeira. Normalmente, o amor materno é visto como incondicional e sincero, mas este caso fará vocês duvidarem de tais noções. O que poderia levar uma mãe a entregar suas filhas em troca de substâncias proibidas? Por qual razão ela as entregaria a um homem de 78 anos com más intenções? Que destino acometeu essas crianças inocentes? O caminho de Morgan Summerlin foi pavimentado com dificuldades e decisões erradas. Ela cresceu em uma atmosfera de instabilidade que a acompanhou até a idade adulta. Desde jovem, observou a luta das pessoas pela sobrevivência e aprendeu que, às vezes, a necessidade da existência ofusca aspirações e esperanças. A vida adulta de Morgan não ficou mais fácil. Ela caiu nas garras de um vício que começou a ditar suas decisões e influenciar seus relacionamentos. O desejo por substâncias proibidas criou um círculo vicioso de dificuldades, levando-a a ações que deixaram consequências negativas não apenas para ela, mas também para seu entorno. Seu ambiente social frequentemente sofria de problemas semelhantes, o que só piorava a situação. Em vez de ajudar, as conexões de Morgan apenas fortaleciam sua dependência e agravavam sua condição. Sua luta contra o vício não influenciava apenas a si mesma, mas também determinava seu modo de vida e a conduzia a um caminho com um triste fim. Apesar do caos em sua própria vida, Morgan se tornou mãe de 2 filhas. As crianças amavam sinceramente sua mãe e buscavam, como todas as crianças, proteção e cuidado. Mas a dependência de Morgan a impedia de cumprir plenamente seus deveres parentais. Seus hábitos prevaleceram e lhe tiraram a capacidade de oferecer às filhas a estabilidade necessária. As meninas cresceram em condições onde a negligência se tornou parte do cotidiano. Frequentemente tinham que cuidar de si mesmas e existiam num ambiente marcado pelas dificuldades da mãe. Apesar de sua inocência, foram arrastadas para o lado sombrio da dependência de Morgan. A situação tomou um rumo crítico quando a mãe fez uma escolha impensável, uma decisão que mudou seu destino para sempre. As filhas de Morgan eram crianças notáveis. Apesar da instabilidade, distinguiam-se por sua inteligência, curiosidade e otimismo. A filha mais velha demonstrava uma bondade natural, cuidando constantemente da irmã mais nova e tentando encontrar alegria nas pequenas coisas do dia a dia. Ela mostrava uma sabedoria além de seus anos e frequentemente assumia o papel de cuidadora quando a mãe falhava. A filha mais nova era brincalhona e energética, sempre pronta para rir e se alegrar com pequenas coisas. Entre as irmãs existia uma conexão inseparável, baseada na confiança e numa compreensão comum de sua difícil realidade. A resistência que essas crianças demonstravam ia claramente além de sua idade. Mesmo vivendo em constante incerteza, preservavam uma incrível força interior e pureza infantil. Seu riso podia iluminar qualquer sala, e seus sonhos eram verdadeiramente infantis, amplos e brilhantes. As irmãs frequentemente compartilhavam planos para o futuro, como iriam à escola, viajariam e viveriam numa casa aconchegante e tranquila. Mas por trás dos sorrisos se escondia uma firmeza silenciosa. Elas simplesmente tinham que existir num mundo onde os adultos, que deveriam ser protetores, repetidamente as deixavam sem apoio. Apesar de raros momentos de felicidade e fé num futuro melhor, o cotidiano das irmãs era determinado pela difícil situação com sua mãe e seus vícios. Em casa reinavam a desordem e um sentimento de medo. A comida era frequentemente escassa e não raro adormeciam sem ter jantado. A eletricidade poderia ser cortada por dívidas. As roupas geralmente eram velhas e pequenas demais. A própria casa estava em estado de abandono e refletia a negligência que se tornara a norma de sua existência. Parentes raramente as visitavam, e o aparecimento de estranhos geralmente não pressagiava nada de bom. As dependências da mãe traziam adultos não confiáveis para suas vidas. As irmãs tinham que ficar perto de estranhos que lhes causavam desconforto e medo. Conflitos, gritos e ações imprevisíveis eram comuns em sua casa. Elas não conheciam uma rotina diária regular, nenhuma certeza para o dia seguinte ou a presença de alguém que as protegeria de problemas. As irmãs aprenderam rapidamente a se adaptar, avaliando intuitivamente o humor dos adultos para prever como seria o dia. Mas mesmo nessas condições,
apoiavam-se mutuamente e tiravam força de seu vínculo fraterno. O mundo exterior também não era agradável. As irmãs raramente confiavam nos adultos do ambiente ou da escola o suficiente para pedir ajuda. Elas mal falavam sobre sua situação doméstica, em parte por medo de que ninguém acreditasse, em parte porque não reconheciam a anormalidade de sua situação. Para elas, esta era uma vida normal e esperavam que um dia mudasse. Embora as crianças tentassem com todas as forças preservar sua despreocupação e alegria, o mundo ao redor não poupava suas almas frágeis. Os hábitos de Morgan a levavam a ações que estavam além da compreensão. Na luta contra um impulso insuperável, ela recorreu ao idoso Richard Office, de 78 anos. Esta não foi uma decisão espontânea sob a influência do momento, mas evoluiu para uma escolha sistemática e consciente. Esses incidentes mudaram fundamentalmente a vida das irmãs, que esperavam cuidado e proteção maternos, mas em vez disso foram confrontadas com provas inimagináveis. Richard Office foi uma figura-chave nesta situação perturbadora. O ponto de virada veio através de uma súbita expressão de coragem que mudou para sempre a história destas irmãs. Após muitos anos de negligência e dificuldades incompreensíveis, as irmãs reuniram forças para compartilhar sua história. Não foi fácil para elas quebrar o silêncio. Elas ainda eram Cindy e Megan, carregando segredos pesados demais para sua idade. Mas no fundo, reconheceram que continuar em silêncio era impossível. Sua decisão de revelar a verdade foi o primeiro passo para terminar suas provações e restaurar a justiça. Em um desses dias, a irmã mais velha, atormentada por medo constante, decidiu contar tudo a um adulto em quem acreditava poder confiar. Não importava se fosse um educador, um conselheiro escolar ou um amigo da família. Essa pessoa simbolizava a esperança. Com dedos trêmulos e sussurros hesitantes, a mais velha das irmãs começou a levantar o véu de sua vida doméstica. Ela falou sobre um estranho visitante de sua casa, situações perturbadoras que aconteciam e a inação de sua mãe. No começo, falou hesitante, como se temesse desconfiança, mas assim que superou esta barreira, as palavras jorraram dela. A irmã mais nova também se juntou e complementou a narrativa com suas próprias memórias. O que as irmãs revelaram causou paralisia. Falaram sobre sua mãe, Morgan, que as usava como moeda de troca para certos fins. Mencionaram as visitas de um certo Richard Office, um homem idoso de 78 anos, que fornecia à mãe esses preparados em troca de tempo com as irmãs. Compartilhar essas memórias foi agonizante, mas encontraram coragem para descrever eventos que nenhuma criança deveria vivenciar. Em suas vozes, medo e alívio se misturavam, o temor das consequências e, simultaneamente, a libertação de finalmente dizer a verdade. O adulto em quem confiaram ouviu com profunda empatia e preocupação. Ficou óbvio que não eram invenções ou exageros. Suas palavras carregavam o peso de uma experiência real e dolorosa. O adulto agiu sem demora. A situação ia além de um assunto familiar que poderia ser ignorado. As provações pelas quais as irmãs haviam passado exigiam a intervenção imediata das autoridades competentes. Após contatar os serviços apropriados, os eventos se desenvolveram rapidamente. Representantes das agências de proteção infantil reconheceram a gravidade da situação e iniciaram uma investigação. A tarefa prioritária era garantir a segurança das irmãs. Elas foram retiradas da custódia da mãe e levadas para um ambiente protegido sob supervisão de profissionais. Este passo foi um ponto de virada na vida das irmãs. Pela primeira vez em muito tempo, estavam num lugar onde não precisavam viver em constante tensão. Durante as investigações, os oficiais conduziram conversas detalhadas com ambas as irmãs para reconstruir um quadro completo dos eventos. Para essas conversas foram trazidos especialistas qualificados que sabem lidar com jovens em situações delicadas. Eles criaram uma atmosfera de confiança onde as irmãs se sentiam seguras e entendiam que agora havia pessoas prontas para protegê-las. A mais velha das irmãs demonstrou um notável autocontrole apesar de sua idade. Relatou visitas frequentes à residência de Richard Office, o sentimento constante de medo e como sua mãe ignorava seus pedidos de ajuda. A irmã mais nova
embora falasse menos, complementou a narrativa com detalhes importantes que ajudaram os investigadores a montar um mosaico completo do ocorrido. Os depoimentos das irmãs provaram ser elemento crucial na formulação das acusações contra Morgan Summerlin e Richard Office. As autoridades começaram a coletar provas materiais para apoiar os depoimentos das irmãs. Investigaram os locais mencionados nos relatos, incluindo o apartamento de Office, procurando evidências factuais para confirmar as acusações feitas. Os investigadores também entrevistaram o círculo familiar, vizinhos, professores e outras pessoas que potencialmente poderiam ter notado sinais preocupantes. Cada novo testemunho aproximava a investigação da compreensão total da situação. Com o desenvolvimento do caso, informações vazaram para a sociedade e desencadearam uma onda de indignação. Conhecidos de Morgan expressaram choque e descrença. Muitos eram atormentados pela questão. Como uma mãe poderia fazer isso a seus filhos? Como algo assim poderia acontecer despercebido? Este caso tornou-se um catalisador social e provocou sérias discussões sobre o dever dos adultos de proteger os jovens e responder a circunstâncias suspeitas. Os moradores locais organizaram eventos para apoiar as irmãs e expressaram esperança por sua recuperação. Para as irmãs, a decisão de falar foi um ponto de virada. Por muito tempo, mantiveram sua dor em segredo. Agora, com o apoio das autoridades e do público, tiveram a oportunidade de encontrar sua voz e começar o caminho para a cura. Sua coragem não apenas desencadeou o processo de justiça, mas também se tornou fonte de inspiração para outros. A história das irmãs lembrou que, mesmo nas circunstâncias mais difíceis, coragem e honestidade pavimentam o caminho para um futuro melhor. Depois que as irmãs decidiram compartilhar suas experiências, as autoridades investigativas imediatamente iniciaram uma investigação abrangente. A equipe de investigação trabalhou diligentemente no caso, coletando meticulosamente evidências e verificando os depoimentos das crianças. Cada elemento do incidente foi cuidadosamente documentado, e especialistas analisaram todas as pistas possíveis para reconstruir um quadro completo do incidente. Morgan Summerlin, a mãe das meninas, foi detida logo após o início da investigação oficial. As autoridades encontraram provas irrefutáveis de seu envolvimento na organização de encontros inquietantes com Richard Office. Logo, o próprio Office foi preso. Seu envolvimento foi confirmado por evidências factuais e depoimentos de crianças. A documentação de observações, testemunhos e relatórios periciais formou um quadro coerente que coincidia com as narrativas das meninas. A eficiência e metodologia das autoridades correspondiam à seriedade da situação. Sua prioridade não estava apenas em restaurar a justiça, mas também em garantir segurança e um senso de encerramento para as duas jovens que passaram por provas tão severas. A firmeza da posição das autoridades mostrou sua intenção de responsabilizar tanto Morgan quanto Office. As circunstâncias do caso provocaram ressonância pública. As notícias sobre a traição se espalharam rapidamente e deixaram vizinhos, educadores e outros membros da comunidade em estado de profundo choque. Conhecidos de Morgan e seus filhos não conseguiam compreender como tais incidentes poderiam ocorrer tão perto. A indignação intensificou-se com o surgimento de informações adicionais. A consciência de que a mãe poderia entregar seus filhos para obter substâncias proibidas, juntamente com as ações deliberadas do homem idoso, provocou exigências massivas por justiça. Eventos especiais foram realizados para apoiar as crianças. Muitos ofereceram ajuda para sua reabilitação. Figuras públicas enfatizaram a importância de proteger menores vulneráveis e prevenir situações semelhantes. Várias organizações e cidadãos individuais surgiram com ofertas de apoio psicológico e recursos que as meninas precisariam para sua recuperação. A indignação pública também estimulou discussões sobre problemas mais globais de abuso, negligência de deveres parentais e os perigos da dependência descontrolada. Tornou-se óbvio que este caso deixou uma impressão profunda na consciência de todos que souberam dele e uniu a comunidade num chamado à responsabilidade e mudança. Durante a investigação, Morgan Summerlin foi submetida a interrogatórios minuciosos pelas autoridades. As evidências contra ela eram irrefutáveis. Os testemunhos de suas filhas, confirmados por declarações de testemunhas oculares e outras formas de evidência, não deixavam praticamente nenhum espaço para negação.
Sob pressão crescente, Morgan finalmente confessou seu papel em entregar suas filhas a Richard Office em troca de meios para satisfazer sua dependência. Sua confissão chocou tanto os investigadores quanto o público. A realidade de seus atos era devastadora. Ela explicou que a dependência a levou a medidas desesperadas, mas essa explicação não trouxe conforto àqueles que tentavam compreender a extensão do ocorrido. Ela havia falhado com suas filhas de maneira impensável, colocando sua necessidade acima da segurança e bem-estar delas. Os investigadores tinham perguntas para as quais era praticamente impossível encontrar respostas. Que motivos poderiam levar uma mãe a tais decisões? Em que pensava quando entregava seus filhos a uma pessoa como Office? Para a sociedade, a confissão de Morgan apenas intensificou o profundo sentimento de traição e horror que cercava este caso. O vínculo sagrado entre mãe e filhos foi irremediavelmente perturbado. Pouco depois das confissões de Morgan, representantes da lei prenderam o septuagenário Richard Office. O homem idoso demonstrou notável sangue frio e nenhum remorso. Durante todas as conversas com os investigadores, manteve um modo de comunicação distante e recusou-se categoricamente a reconhecer o dano causado às crianças. Sua indiferença apenas alimentou o fogo da indignação pública e pintou o quadro perturbador de um homem que explorou a vulnerabilidade não apenas das crianças, mas também de sua mãe. As autoridades reconstruíram a linha do tempo de seus contatos e descobriram toda uma série de encontros entre ele e Morgan. As circunstâncias de seu comportamento inapropriado abalaram a imaginação, e as evidências contra ele não deixavam espaço para dúvidas. Gravações de câmeras de vídeo, depoimentos de testemunhas e relatórios periciais, tudo apontava para seu envolvimento. Ainda assim, Office não ofereceu palavras de arrependimento nem explicações para seus atos. Seu silêncio e frieza deixaram uma impressão indelével em todos os envolvidos na investigação. A reação do público à prisão de Office foi imediata e severa. Quando as informações sobre sua captura apareceram na mídia, as pessoas expressaram sua indignação nas redes sociais e em discussões públicas. O simples pensamento de que uma pessoa de idade tão avançada pudesse cometer tais atos inaceitáveis contra crianças parecia impensável. Sua prisão foi um passo importante no caminho para a justiça, mas fez pouco para acalmar a indignação coletiva daqueles que acompanhavam o desenrolar dos eventos. Para os investigadores, garantir a prisão tanto de Morgan quanto de Office foi apenas o primeiro passo. O processo jurídico subsequente tornou-se uma luta por responsabilização e busca por respostas a perguntas que possivelmente permanecerão para sempre sem solução completa. Após a prisão de Morgan Summerlin e Richard Office, começaram os julgamentos. Ambos receberam acusações graves, proporcionais à severidade de seus atos. Morgan foi acusada de tratamento inadequado de crianças, criação de situação perigosa e auxílio a atos ilícitos. No tribunal, ela admitiu sua culpa. O juiz enfatizou, ao pronunciar a sentença, a absoluta traição e o não cumprimento de seu dever materno. Morgan recebeu 20 anos de privação de liberdade, uma pena que deveria refletir toda a seriedade de sua traição. O tribunal considerou a influência de sua dependência sobre seu comportamento, mas isso não a isentou da responsabilidade por seus atos. As acusações contra Richard Office foram substancialmente mais graves. Seus atos violaram não apenas a legislação, mas também as normas fundamentais da humanidade. Ele foi acusado de graves infrações relacionadas ao tratamento inadequado de menores, interações proibidas e uso de menores para fins inadmissíveis. As evidências apresentadas contra ele não deixavam dúvidas. Os testemunhos detalhados das pessoas afetadas, os pareceres dos especialistas e as declarações de observadores imparciais confirmaram claramente seu envolvimento. Ao contrário de Morgan, Office não mostrou quaisquer sinais de remorso durante todo o julgamento. Seu comportamento distante e inflexível apenas intensificou a indignação pública. O anúncio da sentença trouxe um sentimento de justiça restaurada. Richard Office recebeu uma restrição de liberdade perpétua. O juiz descreveu seus atos como imperdoáveis e enfatizou a necessidade de seu isolamento para garantir a segurança de outros menores. A detenção por tempo indeterminado correspondia à gravidade das consequências para duas pessoas inocentes,
e serviu como advertência inequívoca sobre a inevitabilidade da punição por tais atos. Embora a justiça tenha sido feita, os abalos emocionais vividos pelos afetados, seus parentes e a comunidade local não eram mensuráveis. As duas irmãs foram colocadas sob tutela estatal e cercadas por uma equipe de psicólogos que deveriam ajudá-las a lidar com o vivido, embora o caminho para a recuperação seria difícil e imprevisível. O público também estava profundamente perturbado com o ocorrido. Como algo assim poderia acontecer entre eles? Este caso tornou-se um sinal de alarme e iniciou discussões sobre a necessidade de atenção na detecção e denúncia de tratamento inadequado de menores. Ele sublinhou a necessidade de um sistema de proteção mais eficaz para membros vulneráveis da sociedade. As penas impostas a Morgan Summerlin e Richard Office foram significativas não apenas por sua severidade, mas também pela mensagem enviada. 20 anos de prisão para Morgan refletiram o reconhecimento pelo Tribunal da gravidade da traição parental, e a restrição perpétua de liberdade de Office garantiu que ele nunca mais poderia entrar em contato com menores. No entanto, dada a idade de 78 anos de Office, tal punição parece demasiado branda. A sentença proferida não poderia curar completamente as feridas emocionais de muitos envolvidos nesta história. As feridas emocionais dos afetados e a confiança abalada serão sentidas por muitos anos, como lembrança das graves consequências da dependência, irresponsabilidade e exploração de pessoas próximas para ganho próprio. A história de Morgan Summerlin e suas filhas é mais do que apenas uma narrativa amarga sobre traição e tratamento inadequado. Este caso ilustra claramente as vastas consequências da dependência e a necessidade crítica de proteger pessoas em situação vulnerável. A situação mostrou o efeito destrutivo do vício em substâncias proibidas não apenas sobre a própria Morgan, mas também sobre seu ambiente imediato, especialmente sobre as pessoas que confiavam na mãe como fonte de proteção e orientação. As ações de Morgan foram condicionadas por sua dependência. Porém, este fato por si só não é suficiente para explicar completamente a traição às suas próprias filhas. A dependência é uma doença, mas quando permanece sem atenção adequada, cria um efeito dominó que pode destruir famílias inteiras e distorcer destinos. Este incidente nos obriga a olhar mais de perto como a sociedade lida com o problema da dependência e quão importante é a intervenção oportuna para aqueles que lutam contra ela. Esta história é um chamado à ação para todos nós, professores, vizinhos, membros da comunidade e até transeuntes casuais. Observar sinais de alarme e falar quando algo parece errado. O contato oportuno com serviços de proteção apropriados pode mudar fundamentalmente a situação e preservar pessoas de um ambiente inseguro. A principal lição deste caso é a necessidade de unir forças para prevenir casos semelhantes no futuro. Acima de tudo, devemos garantir a todos um ambiente seguro para crescer. Isso significa fornecer apoio para famílias necessitadas, garantir acesso a programas de tratamento para a dependência e fortalecer recursos comunitários que oferecem orientação e intervenção oportuna. Organizações que lidam com a proteção de crianças fazem um trabalho crucialmente importante, mas não podem lidar sozinhas. É necessário o envolvimento de toda a sociedade para que ninguém tenha que passar pelas provações que as filhas de Morgan passaram. O apoio a tais iniciativas através de ajuda financeira, trabalho voluntário ou engajamento social pode garantir um sistema de proteção confiável para pessoas vulneráveis. A expansão do conhecimento sobre as verdadeiras consequências das dependências pode reduzir o julgamento e motivar pessoas com problemas a buscar ajuda nos estágios iniciais. A disseminação de informações sobre sinais de tratamento inadequado, negligência e exploração deve se tornar parte integrante das discussões públicas, para que os cidadãos possam agir quando virem alguém em situação desfavorável. Embora este caso evoque genuína compaixão, também oferece uma oportunidade para aprendizado e melhoria. Esta história nos obriga a enfrentar as realidades desagradáveis da dependência e negligência, enquanto dá a chance de fazer mudanças substanciais. A história das filhas de Morgan Summerlin não deve ser esquecida. Pelo contrário, deve nos inspirar a criar uma sociedade onde todos vivam em segurança, cercados de atenção e com a possibilidade de desenvolvimento pleno.
Apesar de sua tenra idade e das provações inimagináveis que as irmãs tiveram que passar, encontraram coragem para contar a verdade. Sua coragem não apenas revelou a amarga realidade, mas também garantiu que os responsáveis recebessem punição adequada. Sua firmeza diante de tais dificuldades é um testemunho da força do espírito humano. Mesmo nas circunstâncias mais tristes, elas perseveraram bravamente e compartilharam suas experiências, não apenas para sua própria proteção, mas também para salvar outros de um destino semelhante. Lembremos dessas pessoas corajosas e deixemos suas vozes nos inspirarem à ação, seja apoiando organizações que lutam contra o tratamento inadequado, relatando sinais de perigo ou simplesmente mostrando amor e atenção na vida de cada um. Juntos, podemos criar um mundo onde todos estejam seguros, cercados de amor e livres do medo. Em 12 de abril de 2019, policiais do condado de Montgomery, no estado de Maryland, receberam um mandado de busca para a casa número 47 na rua Olmo, na cidade de Silver Spring. A casa de 3 andares com cerca branca e gramado bem cuidado não se diferenciava em nada das outras casas desta área respeitável. O proprietário da casa, Robert Clark, de 54 anos, professor de física na faculdade local, não estava presente durante a busca. Ele estava sob custódia por evasão fiscal. O que os policiais descobriram no porão da casa de Clark fez com que até oficiais experientes solicitassem reforços e apoio psicológico. Segundo o relatório do investigador Michael Green, que liderou a operação, nenhum dos oficiais presentes estava preparado para o que viram. A perita criminal Sarah Jenkins, que trabalhou 26 anos na polícia, admitiu mais tarde em uma entrevista: "Nunca esquecerei aquele cheiro e aqueles olhos nos encarando da escuridão." Mas o que levou a polícia à casa na rua Olmo, se Robert Clark foi originalmente preso por fraude fiscal? A história começou 3 anos antes, e o papel central não foi desempenhado por agentes federais, mas por vizinhos que começaram a notar coisas estranhas. A rua Olmo era considerada uma das áreas mais prestigiosas e tranquilas de Silver Spring. As casas aqui eram passadas de geração em geração. A maioria dos residentes se conhecia há décadas. O aparecimento de Robert Clark em 2016 despertou certa curiosidade, mas nenhuma preocupação. O novo vizinho parecia um pouco reservado, mas educado e culto. Ele se mudou em maio de 2016, lembra Elizabeth Horn, uma aposentada de 72 anos que mora do outro lado da rua. "Meu marido e eu levamos um bolo para dar-lhe as boas-vindas." Robert agradeceu e até nos convidou para tomar chá alguns dias depois. Uma pessoa normal, um pouco nervosa, falava muito sobre seu trabalho. Nada suspeito. Clark rapidamente se adaptou à vida tranquila da área. Ele ensinava física na faculdade comunitária, dirigia um círculo científico para alunos do ensino médio e ocasionalmente frequentava eventos locais. A única estranheza que os vizinhos notaram foi sua excessiva cautela. Clark instalou um sistema de segurança avançado com várias câmeras e sensores de movimento em sua casa. Os primeiros sons incomuns foram ouvidos pelos vizinhos cerca de 3 meses após a mudança de Clark. Martha e James White, cuja casa ficava a 2 edifícios da casa número 47, foram os primeiros a notar os sons estranhos. Não era exatamente um choro, especifica James White, mas um som abafado, semelhante à voz de uma criança repetindo algo monotonamente. Pensamos que fosse a televisão ou o rádio. Era por volta das 11 horas da noite. Estávamos sentados no quintal. A família White não deu importância. Havia famílias suficientes com crianças na área, e o som não era particularmente alto ou perturbador. No entanto, algumas semanas depois, eles ouviram novamente um som semelhante, desta vez mais claro. "Eu tinha certeza que o som vinha da casa de Clark", diz James. Mas ele morava sozinho, não tinha filhos. Eu nem vi visitantes com crianças indo à casa dele. Até dezembro de 2016, os sons tornaram-se regulares. Agora outros vizinhos também os ouviam, especialmente aqueles cujas casas estavam mais próximas da casa de Clark. A natureza dos sons também mudou. O que antes soava como fala monótona, agora muitas vezes soava como choro ou soluços. Os sons quase sempre começavam depois das 10 da noite e podiam durar até o amanhecer,
Começamos a brincar que Clark tinha um fantasma em casa. Lembra Teresa Gonzalez, a vizinha do lado esquerdo. Mas as brincadeiras logo pararam quando meu marido ouviu claramente uma voz de criança gritando "Socorro!". Isso foi em fevereiro de 2017, por volta das 2 da manhã. Os Gonzalez chamaram a polícia, mas os oficiais que chegaram não encontraram nada suspeito. Clark estava em casa, deixou os policiais entrarem, mostrou os cômodos principais. Ele explicou que recentemente havia instalado um cinema em casa no porão e os vizinhos poderiam estar ouvindo sons de filmes. Os policiais não tinham um mandado de busca para toda a casa e não desceram ao porão. Após a visita da polícia, os sons pararam por algumas semanas. Os vizinhos decidiram que seus temores eram infundados e o incidente foi gradualmente esquecido. Em abril de 2017, no entanto, Elizabeth Horn, enquanto regava flores de manhã cedo, notou Clark carregando várias caixas grandes de seu carro para a casa. As caixas tinham buracos, como para o transporte de animais. Ela lembra: "Pensei que ele tivesse adquirido um cachorro ou um gato." Quando perguntei sobre isso, ele ficou visivelmente nervoso e disse que era equipamento para seu laboratório. Depois disso, ele saiu rapidamente. Nos meses seguintes, os vizinhos notaram mais peculiaridades. Clark começou a encomendar muito mais alimentos do que uma pessoa poderia consumir. Entregadores de encomendas regularmente entregavam pacotes. Sacos de lixo apareceram no quintal que Clark, por algum motivo, não levava ao depósito local, mas para algum lugar em sua picape. O mais preocupante, porém, foi o retorno dos sons noturnos. Agora era definitivamente um choro infantil, afirma Martha White, e não uma voz. Às vezes parecia que havia várias crianças lá, e elas, não sei como dizer mais precisamente, falavam em sua própria língua. O som vinha de algum lugar abaixo, possivelmente do porão. No final de 2017, várias famílias entraram em contato com a polícia independentemente. Desta vez, os oficiais levaram as denúncias mais a sério, mas novamente não encontraram nada suspeito ao inspecionar a casa de Clark. O proprietário foi educado, mostrou o porão, onde de fato havia um cinema em casa e um pequeno laboratório científico relacionado ao seu trabalho. O investigador que conduziu a inspeção notou a limpeza e organização excessivas na casa, mas isso não era motivo para suspeita. Após a segunda visita da polícia, Robert Clark tornou-se ainda mais reservado. Ele parou de participar de eventos públicos. Raramente saía de casa, exceto para ir ao trabalho, e construiu uma cerca adicional no quintal. Os sons noturnos ficaram mais silenciosos, mas não pararam completamente. Começamos a duvidar de nossa própria sanidade, confessa Teresa Gonzalez. Talvez fossem realmente sons de filmes, ou talvez tenhamos desenvolvido uma paranoia coletiva. A polícia verificou a casa 2 vezes e não encontrou nada. A situação permaneceu inalterada por mais 1 ano. Os vizinhos ocasionalmente ouviam sons estranhos, mas não chamavam mais a polícia pois não viam sentido nisso. Robert Clark continuou a levar uma vida reclusa, mas ensinava conscienciosamente na faculdade e não violava nenhuma lei óbvia. Em janeiro de 2019, no entanto, ocorreu um incidente que mudou o curso dos eventos. Durante uma forte tempestade, houve uma breve queda de energia na área. Os sistemas de segurança, incluindo as fechaduras eletrônicas na casa de Clark, foram temporariamente desativados. E foi exatamente nesse momento que os vizinhos ouviram algo impossível de ignorar. Na noite de 24 de janeiro de 2019, uma forte tempestade passou por Silver Spring. Às 23h47, um raio atingiu um transformador que abastecia várias ruas, incluindo a Rua Olmo. A energia caiu por 18 minutos. Para a maioria dos residentes, isso foi apenas um pequeno inconveniente. Para Robert Clark, foi um desastre. Nunca esquecerei aqueles gritos, diz David Gonzalez, marido de Teresa. Assim que as luzes se apagaram, da casa de Clark veio um som como se várias crianças estivessem gritando ao mesmo tempo. Não de medo, mas como se tivessem visto uma oportunidade e estivessem tentando chamar a atenção.
Os gritos eram tão claros que praticamente todos os vizinhos em um raio de 5 casas os ouviram. Alguns correram para a rua com lanternas para entender o que estava acontecendo. Na escuridão, eles viram Robert Clark correndo em pânico ao redor de sua casa, verificando portas e janelas. Ele gritava ao telefone. Lembra James White. Algo como: "O sistema falhou. Venha imediatamente. Eles podem escapar." Quando ele nos notou, encerrou imediatamente a conversa e correu para dentro da casa. Após alguns minutos, um SUV preto sem placas estacionou no quintal de Clark. 2 homens vestidos de preto saíram do veículo e entraram rapidamente na casa. Neste momento, os gritos já haviam parado. A energia foi restaurada 10 minutos após o aparecimento dos estranhos. O SUV partiu depois de 1 hora. Na manhã seguinte, os vizinhos se reuniram no quintal dos White e decidiram chamar a polícia novamente. Desta vez, eles relataram não apenas sons estranhos, mas também a reação em pânico de Clark à queda de energia e a visita de desconhecidos no meio da noite. O investigador Michael Green, que registrou o relatório, o levou muito a sério. Ele solicitou acesso às gravações das câmeras de vigilância das casas vizinhas e entrevistou todos os moradores da rua. No entanto, para uma investigação completa, eram necessárias razões mais substanciais do que sons estranhos e comportamento suspeito. Não tínhamos evidências suficientes para obter um mandado de busca, explica Green em seu relatório. Verificações anteriores não revelaram violações. Começamos com uma vigilância encoberta da casa e uma verificação do passado do Sr. Clark. A verificação da identidade de Robert Clark revelou alguns detalhes interessantes. Ele realmente tinha um doutorado em física e uma carreira acadêmica impressionante. No entanto, havia uma lacuna de 5 anos em sua biografia. De 2011 a 2016, não havia informações sobre ele. Imediatamente antes desse período, ele trabalhava em um laboratório de pesquisa privado em Seattle, mas renunciou sem explicação. Outra pista foi a conta de luz. Nos últimos 3 anos, o consumo de eletricidade na casa de Clark excedeu o nível médio da área em 4 vezes, embora ele morasse sozinho. Tal consumo poderia ser explicado pela operação de equipamentos de alto consumo energético, como refrigeradores industriais ou sistemas de suporte à vida. Em meados de fevereiro de 2019, o investigador Green recebeu uma ligação de Elizabeth Horn. A idosa relatou que viu Clark carregando vários sacos pretos grandes da casa para sua picape no meio da noite. Ela conseguiu fotografar isso com seu telefone, embora a qualidade das imagens fosse ruim. "Eu não conseguia dormir e via a luz dos faróis", conta Horn. "Robert arrastava esses sacos e eles se moviam. Tive medo que pudesse haver alguém dentro e tirei uma foto." A análise das imagens não pôde confirmar definitivamente que havia um ser vivo nos sacos, mas aumentou as suspeitas da polícia. Green solicitou uma ordem para rastrear os movimentos do veículo de Clark via GPS e obteve autorização para instalar câmeras ocultas direcionadas à sua casa a partir de propriedade pública. Em 1º de março de 2019, a vigilância produziu o primeiro resultado sério. As câmeras registraram Clark carregando um pequeno embrulho que parecia uma criança enrolada em um cobertor da casa e entregando-o a uma pessoa mascarada que esperava no mesmo modelo de SUV preto que havia chegado na noite da queda de energia. A qualidade da imagem não permitia dizer com certeza que era uma criança, explica Green. Mas o tamanho e a forma do embrulho, bem como o extremo cuidado com que Clark o carregava, nos levaram a agir imediatamente. A polícia começou a seguir o SUV, mas o perdeu na área industrial da cidade. Tentativas de identificar o proprietário através de câmeras de tráfego foram mal sucedidas. Como se descobriu mais tarde, o veículo usava uma tecnologia para ocultar as placas. Até meados de março, o investigador Green havia coletado evidências suficientes para solicitar um mandado de busca para a casa de Clark. Mas decidiu primeiro encontrar provas mais diretas. Ele organizou uma visita não oficial dos serviços sociais, supostamente realizando uma verificação de rotina dos sistemas de proteção contra incêndio na área. "Eu queria que alguém oficial entrasse na casa sem aviso prévio", explica Green. "Um assistente social poderia notar algo suspeito sem alarmar Clark."
Maria Rodrigues, uma inspetora do Serviço Social, visitou a casa número 47 na rua Olmo em 20 de março. Clark a deixou entrar relutantemente, mas recusou-se categoricamente a mostrar-lhe o porão, alegando que reformas estavam em andamento e era inseguro estar lá. Enquanto Rodrigues inspecionava os andares superiores, ela notou várias anomalias. Primeiro, havia uma quantidade anormal de comida para bebê na geladeira. Segundo, ela viu roupas infantis de vários tamanhos no armário do quarto de hóspedes. Terceiro, havia luvas médicas e várias seringas sem agulhas na mesa da cozinha. A observação mais perturbadora que Rodrigues fez foi quando passou pela porta fechada do porão. Ouvi um farfalhar, disse o relatório, como se alguém estivesse se movendo silenciosamente no quarto. E então, um som que parecia um murmúrio infantil, mas muito estranho, indistinto. Quando ela perguntou a Clark se havia crianças na casa, ele ficou nervoso e disse que às vezes seus sobrinhos vinham visitar e ele guardava coisas para eles. A visita terminou rapidamente, mas as informações coletadas por Rodrigues foram cruciais para obter um mandado de busca. No entanto, antes que a polícia pudesse agir, ocorreu outro incidente. Em 28 de março, por volta das 2 da manhã, os vizinhos ouviram sons altos vindos da casa de Clark. O som lembrava vidro quebrando, seguido por um grito infantil abafado. Liguei imediatamente para o 911, diz David Gonzalez. A atendente disse que uma viatura estava a caminho, mas enquanto a polícia chegava, vi pela janela Robert correndo da casa, entrando no carro e partindo em alta velocidade. Quando os policiais chegaram, descobriram que a janela dos fundos da casa, que levava ao porão, estava quebrada. Isso lhes deu o direito legal de entrar na casa sem um mandado de busca para verificar uma possível invasão. Os oficiais entraram na casa pela porta dos fundos e começaram a inspeção. No porão, eles descobriram sinais de luta e pequenas gotas de sangue no chão que levavam à saída. No entanto, nenhuma pessoa ou evidência conclusiva de crime foi encontrada. A casa foi colocada sob vigilância e Robert Clark foi procurado. Seu carro foi encontrado abandonado a 50 milhas de Silver Spring, ao lado de uma estação de ônibus. A verificação dos registros mostrou que uma pessoa que se parecia com Clark havia comprado uma passagem para Nova York. Em 5 de abril de 2019, Robert Clark foi preso no aeroporto John F. Kennedy quando tentava fugir do país com um passaporte falso. Inicialmente, ele foi preso por falsificação de documentos e evasão fiscal, acusações mais fáceis de provar. Isso deu aos investigadores tempo para reunir evidências mais sérias. Após a prisão de Clark, o investigador Green finalmente recebeu um mandado de busca completo para a casa número 47 na rua Olmo. Em 12 de abril, uma equipe de investigadores entrou na casa e atenção especial foi dada ao porão, o local de onde supostamente vinham os sons misteriosos nos últimos 3 anos. O que os policiais viram ao descer as escadas mudou para sempre sua noção de crueldade humana. O porão da casa número 47 na rua Salgueiro consistia em 3 salas. A primeira sala, para onde as escadas do térreo levavam, estava realmente configurada como um cinema em casa e um pequeno laboratório. Exatamente o que os policiais haviam visto durante as verificações anteriores. Nesta parte do porão, não havia nada suspeito, exceto por uma porta de metal incomumente robusta na parede dos fundos. Esta porta parecia completamente fora de lugar em uma residência, lembra o investigador Green. Aço industrial, fechadura eletrônica, isolamento térmico. Uma porta dessas seria mais esperada em um centro de pesquisa ou em um cofre de banco. Os cartões-chave para a porta não foram encontrados, mas os técnicos forenses conseguiram contornar a proteção eletrônica. Atrás da porta havia uma sala de cerca de 30 metros quadrados, configurada como um laboratório médico de alta tecnologia. As paredes eram revestidas com material de isolamento acústico. Aqui estavam computadores, equipamentos médicos, geladeiras com medicamentos e amostras de sangue. Nas mesas havia cadernos cheios de fórmulas, gráficos e notas na caligrafia de Clark. A maior parte dos registros estava codificada, mas algumas páginas continham texto compreensível. Descrições de experimentos, observações, dosagens de medicamentos. Havia informações sobre alguns sujeitos, numerados de 1 a 17.
relata a criminalista Sarah Jenkins. Descrições de reações a vários estímulos, mudanças no comportamento após a administração de preparados, medições de atividade cerebral. Tudo parecia pesquisa científica, mas conduzida com óbvia violação de quaisquer normas éticas. No entanto, o mais perturbador foi descoberto atrás da terceira porta. Ao contrário da porta de metal robusta entre a primeira e a segunda sala, esta porta era de madeira comum, com uma pequena janela de vidro reforçado. Tinha 6 fechaduras pesadas. Atrás desta porta havia uma sala que foi descrita no relatório policial como cela de alojamento. A sala de cerca de 40 metros quadrados estava dividida em seções por divisórias transparentes. Cada seção continha uma cama fixada ao chão, instalações sanitárias básicas e um local de alimentação, semelhante aos usados em zoológicos. Em 3 seções havia pessoas no momento da busca, mas não aquelas que os oficiais esperavam. Estávamos preparados para encontrar crianças sequestradas a julgar pelos sons que os vizinhos ouviram, diz Green. Em vez disso, encontramos adultos, mas em um estado extremamente incomum. Na primeira sessão havia um homem de cerca de 30 anos, na segunda uma mulher de cerca de 25, na terceira outro homem mais velho, talvez 40 a 45 anos. Todos os 3 tinham as características físicas de adultos, mas se comportavam como crianças pequenas. Quando a polícia entrou na sala, eles não mostraram medo nem surpresa. Em vez disso, começaram a fazer sons semelhantes ao balbuciar de crianças pequenas tentando falar. Eles se moviam desajeitadamente, como se não pudessem controlar completamente seus corpos. Em seus rostos havia uma expressão congelada de curiosidade infantil. Trabalho na polícia há 26 anos, e isso foi a coisa mais estranha que já vi, confessa Jenkins. Essas pessoas eram fisicamente adultas, mas se comportavam como crianças com menos de 3 anos. Eles não estavam imitando, realmente se comportavam como se suas mentes tivessem sido alteradas. A equipe médica chamada ao local confirmou que todos os 3 estavam sob forte influência psicofarmacológica. Eles apresentavam marcas de numerosas injeções, desnutrição crônica e permanência prolongada em um espaço confinado. Segundo estimativas preliminares, eles haviam passado pelo menos 2 anos no porão. A identificação dessas pessoas tornou-se a tarefa prioritária. Na sala de alojamento não havia objetos pessoais ou documentos. Em cada seção havia apenas uma placa com um número e uma data. Sujeito 4, 06, 2017. Sujeito 9, 11, 2017. Sujeito 13, 03, 2018. No laboratório, foram encontrados registros médicos para cada sujeito. Eles continham informações sobre sinais vitais, procedimentos realizados e preparados administrados. O mais chocante, no entanto, foram as notas de Clark sobre o progresso da regressão e a redução mental ao estado infantil. A julgar por esses registros, Clark estava deliberadamente tentando reverter mentes adultas a um estado infantil, explica a doutora Eleonora Fisher, uma psiquiatra chamada para a investigação. Ele usava uma combinação de medicamentos psicotrópicos, hipnose, privação sensorial e técnicas experimentais que ainda não compreendemos completamente. Durante a investigação adicional do laboratório, foram descobertas centenas de horas de gravações em vídeo. Nelas, Clark conduzia sessões com os sujeitos, administrava-lhes vários preparados e realizava experimentos sobre percepção e memória. As gravações estavam datadas de junho de 2016, praticamente imediatamente após sua mudança para a Rua Salgueiro. Em um dos cofres, os investigadores descobriram documentos pessoais dos sujeitos. Eram pessoas que haviam desaparecido em vários estados nos últimos 3 anos. Sujeito 4. Revelou-se Michael Dorsey, um programador de 32 anos de Chicago, que desapareceu durante uma viagem de negócios a Washington. Sujeito 9 era Sarah Klein, uma enfermeira de 26 anos de Baltimore, que desapareceu a caminho de casa do trabalho. Sujeito 13 era Thomas Baker, um sem-teto de 43 anos da Filadélfia, cujo desaparecimento ninguém havia relatado.
Clark escolheu deliberadamente pessoas que não seriam procuradas ou seriam procuradas longe de Silver Spring, observa o investigador Green. A maioria das vítimas eram solitárias, sem fortes laços sociais, viajavam frequentemente ou levavam um estilo de vida irregular. No entanto, a descoberta mais perturbadora aguardava a polícia no canto mais distante do laboratório. Em uma geladeira separada, protegida por uma fechadura com código, estavam amostras de tecido rotuladas como sujeitos 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17. Os médicos legistas confirmaram que se tratava de tecido humano. Basicamente, encontramos evidências de que pelo menos 17 pessoas passaram pelo laboratório de Clark, explica Green. Onde estão as outras 14 e o que aconteceu com elas? Essa se tornou a principal questão da investigação. Uma resposta parcial foi encontrada no caderno de Clark, onde ele descrevia detalhadamente a conclusão dos experimentos com sujeitos mal-sucedidos. De acordo com esses registros, muitos sujeitos não resistiram aos procedimentos aplicados a eles. Alguns morreram por overdose dos preparados, outros desenvolveram danos cerebrais irreversíveis, outros ainda apresentaram formas inaceitáveis de regressão, tornaram-se agressivos ou perderam completamente a capacidade de autocuidado. Os corpos dos sujeitos mal-sucedidos, ele provavelmente os levava naqueles sacos que os vizinhos viram, supõe Green. Encontramos registros de viagens a áreas remotas do Parque Nacional Shenandoah. Iniciamos uma operação de busca lá. Os 3 sobreviventes foram levados para uma clínica médica especializada. Sua condição foi avaliada como fisicamente estável, mas psicologicamente extremamente grave. Um exame inicial revelou que eles foram expostos a uma influência prolongada de uma combinação de substâncias psicotrópicas potentes, muitas das quais não eram aprovadas para uso clínico. Esses preparados literalmente reescreveram a química de seus cérebros, explica a doutora Fisher. Eles não estão fingindo ser crianças. Realmente percebem o mundo com as capacidades cognitivas de uma criança de 3 anos. Ao mesmo tempo, mantiveram algumas habilidades motoras de adultos, o que cria uma dissonância perturbadora. Com a decodificação dos registros de Clark, ficou claro que ele estava conduzindo experimentos sobre regressão mental, tentando reverter o cérebro adulto a um estado infantil. Os motivos para esses experimentos permaneceram obscuros até que os investigadores descobriram um diário pessoal escondido em um compartimento secreto atrás de uma estante no quarto de Clark. O diário lançou luz sobre a história de um homem que os vizinhos simplesmente consideravam um cientista recluso. O diário de Robert Clark começou com uma entrada datada de 4 de setembro de 2011, uma data que coincidiu com o início de uma lacuna de 5 anos em sua biografia oficial. Hoje perdi Emily. Os médicos dizem que não há esperança. O cérebro dela está irreversivelmente danificado. Minha menina agora é apenas uma casca, mas sei que ela ainda está lá dentro. Encontrarei uma maneira de trazê-la de volta. Emily Clark, a filha de 7 anos do suspeito, morreu em 2011 em um acidente de carro, explica o investigador Green. Ela ficou em coma por 3 meses antes de Clark tomar a decisão de interromper os suportes de vida. As entradas seguintes no diário revelaram a história de um homem obcecado pelo luto que se recusava a aceitar a morte de sua filha. Clark começou, usando sua experiência científica, a estudar o funcionamento do cérebro, a neuroplasticidade e as possibilidades de restaurar funções cognitivas. Inicialmente, ele agiu dentro da lei, trabalhando em centros de pesquisa e colaborando com cientistas que estudavam lesões cerebrais. Mas em 2013, o tom do diário muda. Clark escreve sobre a estupidez da ciência oficial, restrições éticas que freiam o progresso e a necessidade de agir independentemente. Ele menciona uma teoria que se tornou a base para seus experimentos subsequentes. Se é impossível restaurar o cérebro danificado de um adulto, poderia ser possível revertê-lo a um estado mais plástico infantil e começar a restauração a partir daí. Em essência,
Ele estava tentando encontrar uma maneira de redefinir neuroquimicamente o cérebro de um adulto para o estado de uma criança, explica a doutora Fisher. Em sua lógica distorcida, isso criaria uma tábula rasa na qual a personalidade de sua filha falecida poderia ser restaurada. Em 2014, as entradas do diário se tornam mais concretas. Clark escreve sobre os primeiros experimentos em animais, conduzidos na garagem de uma casa alugada em um subúrbio de Seattle. Ele descreve combinações de medicamentos que mostram resultados encorajadores na redução de funções cognitivas a um estado primitivo. Até 2015, ele passa para testes de campo em humanos. As primeiras vítimas são sem teto, atraídos com a promessa de comida e dinheiro. No diário, ele descreve friamente como lhes administra preparados e observa sua reação. A maioria desses primeiros sujeitos morre por overdose ou efeitos colaterais imprevistos. Nessa época, ele ainda não tinha um local adequado para o alojamento de longo prazo dos sujeitos de teste, observa Green. De acordo com os registros, ele simplesmente se livrava dos corpos jogando-os na baía de Puget Sound ou enterrando-os na floresta. Na primavera de 2016, Clark decide que precisa de uma base permanente para seus experimentos. Ele vende sua casa em Seattle, compra uma nova casa na área tranquila de Silver Spring e configura o porão como um laboratório. No diário, ele planeja detalhadamente a remodelação do espaço, o sistema de segurança e os métodos de isolamento acústico. Paralelamente à instalação do laboratório, Clark desenvolve um protocolo experimental mais sofisticado. Ele escreve sobre 3 fases de regressão. Primeiro, a degradação da personalidade através de pressão psicológica e influência farmacológica. Depois, a regressão cognitiva com a ajuda de preparados especiais. E, finalmente, o imprinting, a implantação de novas habilidades básicas e padrões de comportamento. Neste ponto, ele já havia ultrapassado em muito o limite da simples loucura, comenta a doutora Fisher. Ele criou toda uma metodologia pseudocientífica com gráficos, tabelas e um sistema de avaliação. Era ciência louca, mas conduzida com metodologia assustadora. Nos registros após a mudança para Silver Spring, Clark menciona regularmente seus sujeitos, seu progresso ou fracassos. Ele descreve como aperfeiçoa seus métodos, altera dosagens e combina preparados. Até 2018, ele acredita ter alcançado uma regressão mental estável em vários sujeitos. Sujeito 9 mostra sinais consistentes de funcionamento cognitivo no nível de 30 a 36 meses. Lemos em uma entrada de novembro de 2018. Ela reconhece formas simples, usa linguagem básica e mostra respostas emocionais apropriadas à idade. A preparação para a terceira fase está completa. A terceira fase, de acordo com o diário, era a parte mais perturbadora do plano de Clark. Ele pretendia carregar as memórias e a personalidade de sua filha nos adultos regredidos. Para este fim, ele coletou o DNA de Emily de objetos pessoais preservados, estudou neurotecnologias para a estimulação de memória e experimentou com substâncias psicodélicas que, em sua opinião, poderiam abrir a mente para o imprinting. O objetivo final não era apenas reverter adultos a um estado infantil, explica Fisher. Ele queria criar um recipiente vazio que então poderia receber a personalidade de sua filha. Basicamente, ele queria recriar Emily no corpo de outra pessoa. Clark nunca alcançou esse objetivo. Seus experimentos resultaram em várias formas de regressão, mas nenhum dos sujeitos se tornou o recipiente perfeito. Alguns perderam todas as funções cognitivas e caíram em um estado quase vegetativo. Outros retiveram fragmentos de sua personalidade adulta, o que Clark chamou de contaminação. Um terceiro grupo desenvolveu sintomas psicóticos imprevistos. Em janeiro de 2019, após uma queda de energia e um incidente que quase levou à fuga dos sujeitos, o tom do diário muda. Clark escreve sobre a descoberta inevitável e a necessidade de concluir o trabalho ou movê-lo para um local mais seguro. A última entrada é de 27 de março de 2019.
um dia antes de sua fuga. Amanhã transferirei S9, sujeito 9. Ela está mais próxima do objetivo. Os outros são fracassos, deles preciso me livrar. É muito arriscado mantê-los aqui. White ligou para a polícia novamente. A casa está sendo vigiada. Preciso agir rapidamente. Foi exatamente essa entrada que Clark não conseguiu implementar completamente. Aparentemente, ele planejava eliminar 2 sujeitos restantes e levar a mulher mais bem-sucedida para outro local. Mas um incidente desconhecido, possivelmente uma tentativa de fuga de um dos sujeitos, resultou em uma janela quebrada, uma chamada de emergência para a polícia e a partida precipitada de Clark. Paralelamente à investigação do diário, os investigadores processavam outras evidências. O rastreador GPS no carro de Clark, instalado em fevereiro, permitiu reconstruir suas rotas dos últimos 2 meses. De especial interesse foram viagens regulares a uma área remota do Parque Nacional Shenandoah. Em 18 de abril de 2019, um grupo de busca com cães farejadores descobriu várias sepulturas rasas nessa área. Nas 2 semanas seguintes, foram encontrados os restos mortais de 7 pessoas em vários estágios de decomposição. Os médicos legistas determinaram que todas morreram por causas semelhantes, uma combinação de preparados que causaram parada cardíaca ou insuficiência respiratória. Essas pessoas eram os experimentos fracassados de Clark, diz Green. Se não atendiam mais aos seus critérios ou se seu alojamento se tornava arriscado, ele se livrava delas. A identificação dos corpos levou vários meses. 5 das 7 vítimas puderam ser identificadas. Eram pessoas que haviam sido relatadas como desaparecidas em vários estados da costa leste nos últimos 3 anos. 2 permaneceram não identificadas, provavelmente sem teto, cujo desaparecimento ninguém havia relatado. Os peritos forenses também descobriram manchas de sangue no porta-malas da picape de Clark, pertencentes a pelo menos 3 pessoas diferentes. A análise revelou que eram os sujeitos 10, 15 e 16. Provavelmente as últimas vítimas das quais Clark se livrou pouco antes de sua fuga. A investigação do SUV preto, observado pelos vizinhos, permaneceu impossível por muito tempo. O veículo não pôde ser encontrado. No final de abril, no entanto, a polícia recebeu uma dica inesperada. Um fazendeiro do norte da Virgínia relatou um veículo abandonado encontrado em uma área arborizada ao lado de sua propriedade. Era exatamente esse SUV, e dentro foram encontradas manchas de sangue pertencentes ao sujeito 9, a mulher que Clark considerava seu experimento mais bem-sucedido. Suspeitamos que ele tentou levá-la para outro local, mas algo deu errado, explica Green. Possivelmente ela tentou fugir ou sua condição se deteriorou. Ele abandonou o carro e se livrou dela de outra maneira. Até julho de 2019, a investigação havia coletado evidências do envolvimento de Clark no sequestro e assassinato de pelo menos 14 pessoas. 3 sobreviventes permaneceram em uma instalação médica especializada, onde médicos tentavam tirá-los do estado induzido por produtos químicos. No entanto, nem todos os fios deste caso puderam ser amarrados. A identidade dos visitantes no SUV preto, que vieram a Clark na noite da queda de energia e mais tarde, permaneceu não esclarecida. O destino do sujeito 9, a mulher que Clark tirou da casa pouco antes de sua fuga, também permaneceu desconhecido. E o mais importante, os investigadores não conseguiram descobrir se Clark agiu sozinho ou tinha cúmplices. As respostas a essas perguntas só poderiam estar na mente do próprio Robert Clark, mas obtê-las provou não ser fácil. Após sua prisão, Robert Clark se recusou a depor. Durante os primeiros interrogatórios, ele manteve completo silêncio e ficou olhando para um ponto na parede. Uma avaliação psiquiátrica o considerou mentalmente são, capaz de entender a natureza das acusações e participar do processo judicial. Mas Clark continuou em silêncio. Não era um silêncio tático por conselho de seu advogado, explica o investigador Green. Ele simplesmente se desligou, como se tivesse decidido que o mundo exterior não merecia mais sua atenção. A única vez que Clark quebrou seu silêncio foi em 14 de maio de 2019, quando os investigadores lhe mostraram fotos dos 3 sujeitos sobreviventes. Ele olhou para as imagens e uma careta de aversão passou por seu rosto.
Fracassos. Todos eles são fracassos, disse ele, e então ficou em silêncio novamente. Apesar da falta de cooperação por parte do suspeito, as investigações continuaram. Os investigadores metodicamente reconstruíram seus movimentos dos últimos 3 anos. Entrevistaram ex-colegas e analisaram transações financeiras. Gradualmente, um quadro mais completo emergiu. Descobriu-se que Clark recebia fundos de várias fontes. Além de seu salário de professor, quantias maiores regularmente entravam em suas contas de doadores anônimos através de empresas offshore. Especialistas do FBI suspeitavam que poderiam ser pagamentos de indivíduos ou organizações interessadas nos resultados de seus experimentos. Encontramos correspondência criptografada em um de seus computadores, relata a agente especial do FBI Alice Kimura. Clark enviava relatórios de progresso para alguém com o nome de código patrocinador. Em resposta, ele recebia não apenas dinheiro, mas também recomendações metodológicas e, às vezes, solicitações concretas para certos tipos de experimentos. As tentativas de seguir a trilha do misterioso patrocinador foram até agora mal sucedidas. As mensagens passavam por vários níveis de criptografia e servidores proxy em diferentes países. No entanto, a análise do conteúdo da correspondência sugere que o patrocinador possuía conhecimento fundamentado em neurofarmacologia e tinha acesso a preparados experimentais. Isso foi confirmado pela análise detalhada das substâncias encontradas no laboratório de Clark. Algumas delas não estavam registradas em nenhum banco de dados farmacêutico e representavam versões modificadas de medicamentos psicotrópicos conhecidos. Tais modificações requeriam equipamentos especiais e expertise que Clark, apesar de sua formação, dificilmente poderia possuir sozinho. Não estamos lidando com um louco solitário, mas com um sistema mais complexo, suspeita a agente Kimura. Clark provavelmente era um executor, um pesquisador de campo trabalhando para alguém que fornecia recursos e possivelmente bases científicas. A teoria sobre possíveis cúmplices recebeu confirmação adicional quando peritos forenses descobriram um logotipo no interior da porta de metal no porão que não correspondia a nenhuma empresa conhecida. O símbolo representava uma figura estilizada que lembrava um humano dentro de um losango, e a abreviação RMI. Ainda não podemos decifrar essa abreviação, diz Green. Mas o mesmo símbolo estava gravado em alguns instrumentos no laboratório e codificado em nomes de arquivos no computador de Clark. Paralelamente às investigações sobre as atividades de Clark e a busca por seus possíveis cúmplices, o trabalho com as 3 vítimas sobreviventes continuou. Sua condição melhorou lentamente, mas o progresso foi mínimo. O problema não está apenas na influência farmacológica, embora esta fosse sem precedentes, explica a doutora Fisher. Essas pessoas foram submetidas a um complexo conjunto de manipulações psicológicas. Clark literalmente apagou suas personalidades e parcialmente as substituiu por construtos artificiais. Isso não é algo do qual se pode simplesmente desintoxicar ou curar. Até julho de 2019, sujeito 4, Michael Dorsey, começou a responder ao seu nome verdadeiro e a reconhecer familiares em fotos. Sujeito 13, Thomas Baker, recuperou habilidades básicas de autocuidado, mas permaneceu incapaz de fala coerente. Sujeito 9, Sarah Klein, mostrou o menor progresso, permanecendo em um estado que os psiquiatras descreveram como funcionamento cognitivo no nível de uma criança de 2 a 3 anos. Seu cérebro literalmente se reestruturou sob a influência dos preparados, explica o neurofisiologista Dr. James Cho. A ressonância magnética mostra mudanças na atividade de várias áreas do cérebro, uma reorganização das conexões neurais. Em certo sentido, eles não são mais as pessoas que eram antes de seu sequestro. Em agosto de 2019, surgiu uma nova pista no caso. Um informante anônimo contatou o FBI e alegou ter informações sobre o Instituto de Medicina Regressiva, uma organização que conduzia experimentos semelhantes aos de Clark. Segundo o informante, a abreviação RMI significava exatamente Regressive Medicine Institute.
Esta pessoa alegou que o instituto é financiado por um grupo de pessoas ricas, muitas das quais perderam filhos e estão obcecadas com a ideia de trazê-los de volta, relata a agente Kimura. Mas antes que pudéssemos organizar um encontro para obter informações mais detalhadas, ele desapareceu. As tentativas de rastrear o informante foram infrutíferas. Seu e-mail foi criado através de um serviço anônimo e o endereço IP mudava regularmente, indicando o uso de métodos avançados de ocultação de identidade. Em 8 de setembro de 2019, ocorreu outro evento inesperado. Sarah Klein, sujeito 9, foi encontrada morta em seu quarto em uma clínica especializada. A causa oficial da morte foi parada cardíaca devido a uma patologia congênita previamente não detectada. No entanto, a análise toxicológica revelou traços do mesmo preparado experimental em seu sangue que Clark havia usado. Como o preparado chegou ao seu organismo sob estrita observação médica permanece inexplicado, observa Green. Câmeras de vigilância no corredor da clínica registraram a imagem desfocada de uma pessoa em trajes médicos entrando no quarto de Klein 3 horas antes de sua morte. Esta pessoa não foi identificada entre o pessoal da clínica. A morte de Sarah Klein levou a medidas de segurança reforçadas em torno dos 2 outros sobreviventes. Eles foram transferidos para uma instalação médica federal fechada com proteção em nível de testemunha. Em outubro de 2019, começou o julgamento de Robert Clark. Ele foi acusado de sequestro, prisão ilegal, condução de experimentos médicos ilegais, abuso e assassinato. No total, 17 acusações, cada uma significando uma sentença de prisão perpétua. Clark continuou sua linha de comportamento. Silêncio completo e nenhuma reação aos procedimentos. Seu advogado, nomeado pelo tribunal, tentou construir a defesa com base na insanidade, mas avaliações psiquiátricas consistentemente classificaram o acusado como mentalmente são. Ele não é um louco no sentido tradicional, explica a doutora Fisher, que atuou como especialista no julgamento. Ele está plenamente consciente de suas ações, suas consequências e sua ilegalidade. Seus experimentos foram metódicos, pensados, com objetivos claros. Esse não é o comportamento de uma pessoa em estado psicótico. O julgamento durou 7 semanas. O júri proferiu um veredito de culpado em todas as acusações. Em 12 de dezembro de 2019, o juiz Richard Holden sentenciou Robert Clark a 17 penas de prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. Durante a sentença, ocorreu outro incidente estranho. Quando o juiz anunciou a decisão, Clark reagiu pela primeira vez durante todo o julgamento. Ele sorriu e disse uma frase que apenas aqueles perto dele ouviram. Vocês acham que nos detiveram? Isto é apenas o começo. 3 dias após a sentença, Robert Clark foi encontrado morto em sua cela. A causa preliminar da morte foi insuficiência cardíaca aguda. Na autópsia, nenhum traço de veneno ou outras substâncias suspeitas foi encontrado em seu corpo. No entanto, as circunstâncias de sua morte foram adicionadas à lista de coincidências estranhas. Neste caso, no início de 2020, a condição das 2 vítimas sobreviventes continuou a melhorar lentamente. Michael Dorsey recuperou sua fala e algumas memórias básicas de sua vida anterior. Thomas Baker atingiu um nível de funcionamento cognitivo correspondente a uma criança de 8 a 9 anos. Uma recuperação completa é improvável, observa cautelosamente o Dr. Cho. Mas o progresso que eles alcançaram já pode ser considerado um milagre médico, considerando o que tiveram que passar. As investigações sobre possíveis cúmplices de Clark e a misteriosa organização RMI continuam. O FBI formou uma força-tarefa especial dedicada exclusivamente a este aspecto do caso. A agente Kimura, que lidera o grupo, recusa-se a comentar sobre o estado atual das investigações. A casa número 47 na Rua Olmo foi confiscada pelo Estado e posteriormente demolida por decisão da administração municipal. Em seu lugar está planejada a construção de um parque memorial em homenagem às vítimas. Os vizinhos cuja vigilância acabou levando à exposição de Clark ainda têm sentimentos mistos.
Vivemos 3 anos ao lado de um monstro, diz Elizabeth Horn. Ouvíamos os gritos de suas vítimas todas as noites, e não pudemos fazer nada até que fosse tarde demais para muitos deles. Esse sentimento nunca nos deixará. Em setembro de 2020, quase um ano após a conclusão da investigação principal, um trabalhador que instalava cabos em uma área florestal a 30 milhas de Silver Spring descobriu um bunker abandonado. Nele havia equipamentos idênticos aos encontrados no laboratório de Clark, bem como várias gaiolas vazias. Na parede estava pintado o mesmo símbolo, um humano dentro de um losango, e as letras RMI. O bunker estava completamente vazio, cuidadosamente limpo. Nenhuma impressão digital, DNA ou outros vestígios puderam ser encontrados. Especialistas suspeitavam que o espaço não era usado há vários meses. Acreditamos que este era um local alternativo para os experimentos de Clark ou de seus cúmplices, disse um representante do FBI em um breve briefing. As investigações continuam. Os corpos de 4 supostas vítimas de Clark ainda não foram encontrados, incluindo o de uma mulher que ele tirou da casa pouco antes de sua fuga. A identidade da pessoa que visitou Sarah Klein antes de sua morte e se assemelhava a um médico não foi estabelecida. O mistério do patrocinador e da possível organização por trás dos experimentos de Clark permanece sem solução. Os moradores da Rua Olmo não ouvem mais choro à noite. Mas às vezes, confessa James White, parece-lhe que esses sons ainda ecoam em algum lugar distante.